Olá, tudo bem com você? É a sua primeira vez aqui no meu canal, Ângela Rodrigues RH? Se for, por favor, inscreva no meu canal, me acompanhe aí, são vários vídeos que eu tenho compartilhado para ajudar você e profissionais diversos a se desenvolver na profissão e carreira. E este vídeo é o sexto vídeo da série que eu considerei muito importante com o tema, os temas competências e habilidades. Falei no primeiro vídeo sobre os conceitos, né? O que significa competência, o que significa habilidade, como surgiram esses temas. No segundo vídeo, eu falei como podemos desenvolver ou conquistar, né, nossas competências conforme objetivos na profissão ou carreira. No terceiro vídeo, eu falei das competências fundamentais para o mercado de trabalho. No quarto vídeo, falei sobre competências socioemocionais e a importância, né, neste momento atual em que vivemos, em todos os contextos, principalmente na área profissional. No quinto vídeo, eu falei sobre, né, as competências principais aí para o desenvolvimento de uma liderança, né, para que o profissional que atua como líder, como empreendedor, precisa se desenvolver. E neste vídeo eu vou trazer aqui parte de uma live que eu tive muito prazer de participar, sobre um evento chamado Rodadas Pedagógicas, que foi lançado pela empresa Inove Gestão, é uma empresa de Belo Horizonte que atua com consultoria para a área de educação. E as rodadas pedagógicas, elas referem-se a várias lives, vídeos, que propõem aí uma reflexão e aprendizados para os profissionais, gestores e professores na área de educação. Porque quando falamos de competência, não é apenas nas organizações diversas, né? Sem considerar a área de educação. A área de educação, na área de educação existem profissionais, e esses profissionais também precisam se desenvolver para melhor atuar, né, no aprendizado e contribuir aí com o desenvolvimento dos alunos. A live na qual eu participei, nós chamamos de autoconhecimento e a relação dos professores com os estudantes na sala de aula. Qual a importância do autoconhecimento para os profissionais, gestores e professores na área de educação? E como este autoconhecimento poderá impactar nesta relação com os estudantes dentro da sala de aula? Então, eu fiz um recorte da live, na qual eu vou compartilhar aqui agora com vocês, mas vou deixar no descritivo abaixo aqui do vídeo da live completa, que eu recomendo vocês assistirem também, quando possível. Eu achei muito importante a parte que eu fiz um recorte para apenas um despertar o quanto é importante e por que é importante o autoconhecimento para o profissional na área de educação. Então, recomendo assistir aqui agora. E se fez sentido para você, por favor, compartilhe. Né? Vamos levar este conhecimento para mais profissionais das diversas áreas de atuação para melhor elevar a performance na profissão e carreira. Vamos juntos contribuir com este aprendizado para mais pessoas? Então, assista e repito, né? Abaixo existe o link da live completa para que você, quando possível, possa assisti-la. Tudo bem? Muito grata de você estar aqui, muito feliz de ter me acompanhado nesses 6 vídeos e, em breve, novidades. Outros temas estarei trazendo aqui para sempre contribuir com profissionais e organizações e, assim, elevar, né, a performance na profissão e carreira e também nos resultados. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Assista, então, este recorte que eu fiz da live Rodadas Pedagógicas, o autoconhecimento e a relação do professor na sala de aula com os estudantes. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Castro, eu sou Business Partner da Inove Gestão. Agradeço a presença de todos nesta noite. E este evento é a concretização da nossa crença na Inove, de que ninguém se faz no mercado profissional isoladamente. Nós construímos nossas práticas no cotidiano das escolas, refletindo e discutindo sobre elas. Antes de iniciar o evento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Inove Gestão, que é uma consultoria e assessoria educacional. Nós somos uma empresa prestadora de serviços exclusivos para o setor educacional. Nossa missão é contribuir de forma ética e íntegra
para o desenvolvimento de profissionais no mercado educacional, formando redes e parcerias para melhorar o ensino e aprendizagem por meio de serviços inovadores. Nosso propósito é investir em processos inovadores de desenvolvimento profissional para recrutar, selecionar, desenvolver equipes que façam a diferença na escola. Nossos serviços são programas de formação e desenvolvimento profissional para o setor educacional, rodadas pedagógicas como essa, o PFE, que é um programa de formação para estagiários de educação básica, organização e criação de eventos educacionais, produção de conteúdos didáticos e pedagógicos, mentorias, Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às escolas e gestão de risco aplicada às escolas. Esses são os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso site, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Nós aguardamos vocês para interagirem conosco nas nossas redes sociais. E agora, voltando para a nossa rodada pedagógica, eu convido a Isabel Castro para falar um pouquinho com a gente sobre a proposta pedagógica desse evento. Boa noite a todos. A ideia, a inspiração Rodadas Pedagógicas, ela veio de uma obra, né, de um livro que se chama Rodadas Pedagógicas, como o trabalho em rede pode melhorar o ensino e a aprendizagem. São 4 autores americanos, membros de Harvard, Cambridge, e eles publicaram nesse livro, né, trazido aí pela editora Penso, uma nova metodologia, uma forma de se desenvolver formação de professores. E eles pautaram na metodologia e no método clínico. Então, de acordo com esses autores, as rodadas pedagógicas são constituídas por professores e outros profissionais da educação escolar que observam e sugerem intervenções para melhorar o ensino e a aprendizagem. Essas rodadas, elas foram inspiradas no modelo clínico de formação médica, quando eles se reúnem para discutir casos hospitalares acompanhados por médicos internos dos hospitais ou então médicos recém-formados. E a Inove Gestão pretende, desta forma, desenvolver uma construção de conhecimento compartilhado, contribuindo com as escolas, contribuindo com a formação dos professores, de seus núcleos pedagógicos, como ponto de partida e de chegada. Assim afirmam os autores. É a escola que deve ser considerada uma unidade de melhoria, não somente professores ou gestores individualmente. É preciso que nós pensemos na unidade de capacitação que deveria ser a escola como um todo, não só as pessoas que nela trabalham. Por isso, precisamos construir uma linguagem própria dessa ciência do ensino na sala de aula. Então, dessa forma, nós temos várias pessoas de outras áreas, vários profissionais de outras áreas. É a primeira rodada pedagógica, é a primeira noite de rodada, é a nossa estreia, né, com essa experiência. Nós até falamos que lembra um pouco a Roda Viva, o programa Roda Viva. Então, é assim que nós queremos, uma roda viva, uma rodada para discutir as questões pedagógicas do nosso tempo. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento do professor e relações na sala de aula. Eu convido, então, a Carmélia Ribeiro, que é graduada em Administração e MBA em Gestão de Pessoas, possui formação em Master Coaching, Mentoria e Advance Humanizado, é especialista em produtividade, atua como consultora de treinamento e desenvolvimento em empresas, no ramo de beleza, reflorestamento, mineração, agronegócios, padarias, call centers, varejo, alimentação e educação. Convido também a Ângela Rodrigues, mestre em administração, especialista em gestão estratégica de pessoas, orientação profissional, coach de carreiras e executivo coach, graduada em psicologia e facilitadora em programas para o desenvolvimento humano e organizacional, com foco em escolhas profissionais e competências para a profissão e carreira. Docente em cursos técnicos e graduação em psicologia aplicada à gestão de pessoas. E antes da gente iniciar, eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês entendem de autoconhecimento,
para a gente partir daí, né, e ter a fala da Carmela e da Ângela, podendo explicar um pouquinho mais para a gente. Gostaria de pedir a todos para deixar o microfone no mudo, colocando as suas colocações, as suas perguntas no chat, que eu vou colocando para a Carmela e para a Ângela, e a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, porque a ideia aqui é a gente fazer esse diálogo mesmo, né? Para a gente poder conversar um pouco. Então, a Ana Elisa fala que o autoconhecimento é conhecer a você mesmo. A Isabel coloca que o conhecimento que tenho de mim mesma. E aí, Carmélia, explica um pouquinho para a gente o que é o autoconhecimento. Ângela também coloca a sua posição. E qual que é a importância, né, desse autoconhecimento e a relação com a sala de aula? Muito bom, pode começar, Ângela. Olá, gente, boa noite. Que prazer estar aqui, né? Eu acho que só de estarmos aqui já somos pessoas especiais, né? Que queremos serem professores, gestores aí de alta performance, né? Que é o tema que eu uso dentro das organizações, e agora a gente vendo o quanto é importante tratar deste tema na área educacional, né? Então, como foi falado aí, né, eu atuo aí nessa área de gestão de pessoas no corporativo, mas como muitos aqui, também como docente, né, já atuei bastante, e eu queria, para falar de autoconhecimento, falar um pouquinho de uma experiência que me fez lembrar aqui. Eu estava dando aula em faculdade, disciplinas ligadas à gestão de pessoas, em 2015, mais ou menos. Eu era gestora de RH também numa empresa, a 70 quilômetros do endereço da faculdade, da minha casa, e eu percebia que eu saía muito cansada da empresa. Eu era muito cobrada, né? Uma empresa do segmento de comércio, um segmento muito agressivo, com muitas demandas de vaga e outras necessidades. E aí, eu sempre, ao dirigir na estrada, em direção à escola, eu ficava pensando, gente, como que eu vou dar aula do jeito que eu estou? Cansada, estressada, né, com aquela cara de acabada. E aí eu dava um jeito de entrar no shopping, trocar de roupa, brincava que eu tirava uma farda, colocava outra, e penteava meu cabelo. E por quê? Porque eu queria ser o melhor de mim dentro da sala de aula. Mas mesmo assim, nem sempre eu conseguia. E quando eu me desliguei da empresa, um dos propósitos meus era este. Não, para trabalhar de forma efetiva, além dos projetos com organizações. Trabalhar de forma efetiva seria para a área de educação, porque eu amo dar aula. Mas aí eu quero ser melhor, eu quero ser uma professora mais leve, eu quero ser uma pessoa mais criativa, eu quero interagir melhor com a turma de sala de aula. Eu estou formando profissionais da área de RH, então eu tenho que ser exemplo. E isso passa pelo autoconhecimento. Então, esse exemplo que eu trouxe era o quanto que eu tomei consciência que eu não era a minha melhor versão, porque eu carregava, seja por desejo, por necessidade, a carga de um outro trabalho que eu desenvolvia durante o dia e muito pesado, uma cobrança muito grande. Ah, mas é possível abrir mão sempre? Não sabemos. Então, quando falamos de autoconhecimento, é nos conhecer, né? Essa condição, né, de nos conhecer para melhor atuar ou fazer as nossas entregas. Isso de um âmbito geral, mas falando da sala de aula, quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber lidar com o outro, mais eu vou ser tolerante, mais eu vou entender o que é meu, o que é do outro, o que é do meu contexto, que pertence à minha história e não o outro. Então, o autoconhecimento é essa percepção e conhecimento de si mesmo. E ao nos conhecer, nós temos como dar uma direção diferenciada, um equilíbrio melhor para as nossas ações, nossa comunicação e nosso comportamento. E isso é muito importante dentro de sala de aula, né? O professor, ele é um líder, que ele vai influenciar pelo exemplo. Então, para ele proporcionar o desenvolvimento também do outro, ele tem que começar por se conhecer. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do que é, né? O que pauta o autoconhecimento, mas essa percepção de si mesmo para poder melhor direcionar suas atitudes e seus comportamentos. Boa noite a todos. Carmela. Boa noite a todos, né? Claro, Ângela, eu acho que isso que você colocou faz todo sentido.
E quando a gente está dentro das organizações, quando a gente traz qualquer tipo de desenvolvimento, e não é diferente aqui, também na área da educação, é primordial que a gente comece falando de autoconhecimento. Então, a rodadas pedagógicas, que foi estruturada pela Inove Gestão, esse autoconhecimento faz todo sentido de fazer parte do primeiro momento, desse primeiro dia, porque tudo começa por conhecermos nós mesmos, que vai nos ajudar a trazer mais condições para a gente fazer as melhores escolhas, para que a gente consiga sustentar essas escolhas que a gente faz, saber aonde a gente quer chegar, saber qual que é a direção, saber aquilo que faz a gente bem e aquilo que também não faz a gente bem, saber onde a gente está, como que a gente se comporta. Então, é fundamental que a gente, de fato, faça esse movimento aí para se autoconhecer. E é sempre bom a gente reforçar que isso é ao longo da nossa vida, né, gente? Não é a hora que a gente acaba de falar no assunto que a gente já vai sair daqui já sabendo, já se autoconhecendo, porque isso é um processo e é durante a nossa vida inteira. Então, eu acredito que toda movimentação, toda ação de desenvolvimento para capacitação, que seja treinamento, que seja um programa mais intenso, que seja um processo de orientação profissional, uma mentoria, um coach, a sala de aula, tudo começa com o autoconhecimento. Então, é fundamental, eu acho que faz todo sentido as nossas rodadas começarem com esse tema aí, né, Ângela? Inclusive, Carmélia, complementando, você falou muito bem, né? Não é uma única vez, não deve ser, fiz uma vez, não preciso mais, depende do objetivo, né? Então, em todos os meus contextos de trabalho, você também, a gente começa pelo autoconhecimento, mas principalmente quando eu sei por quê, para que se autoconhecer nesse momento? Para partir daí, né, a gente vai responder um pouquinho mais para frente, detalhes, mas a partir daí saber o que impacta positivo ou negativamente baseado no objetivo que eu quero atingir, né? Então, é sempre o necessário, mas depende do objetivo naquele momento para qual você está se propondo aí, né, uma atividade, um processo que a gente vai explicar depois, que promova aí você esse autoconhecimento. Meninas, e quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos nos referindo à inteligência emocional? Seria a capacidade de desenvolver inteligência emocional na sala de aula? Com certeza, Isabel. É uma das áreas que eu atuo bastante e, através do autoconhecimento, com o autoconhecimento, você já está aí iniciando um trabalho, né, para o desenvolvimento dessa competência, inteligência emocional. Porque a inteligência emocional nada mais é do que você conseguir identificar seus sentimentos, suas emoções, né, o porquê que você age de determinada forma, com você, com o outro, e a partir daí ter mais gestão das suas emoções, interagir melhor com o outro e com o mundo, né? Ter empatia. Então, tudo começa com a autoconsciência. E essa autoconsciência, que a inteligência emocional é dividida nos seus 4 pilares, né? Primeiro é eu ter autoconsciência, né? Quem eu sou, quais são minhas habilidades, como eu me comunico, como é que eu lido com os conflitos, né? Quais são minhas crenças e valores. Esses itens fazem parte do primeiro pilar, quando eu estou desenvolvendo inteligência emocional. A partir do momento que eu tomo essa consciência, esperamos que a gente consiga ter uma melhor, a gente costuma dizer, uma gestão do meu comportamento, das minhas emoções. Não negar a emoção, mas ter e agir de forma adequada, no momento certo e de uma forma equilibrada, né? No momento que eu me conheço e gerencio minhas emoções, aí eu vou conseguir também entender o outro, o aluno, dentro de sala de aula, os pais dos alunos, né? A gestão escolar. Então, eu vou ter condições de ter o que a gente chama de empatia, me colocar no lugar do outro, entender melhor o contexto do outro, porque se eu reconheço que eu tenho dificuldades, eu vou aceitar melhor a dificuldade do outro, eu vou lidar melhor com os desafios que a gente depara, principalmente nesse momento, com tanta exigência dentro de sala de aula, com a BNCC e com todos os desafios pós-pandêmicos aí que todas as escolas e professores estão lidando.
E ao ter essa empatia, eu já começo a caminhar para uma melhor gestão dos meus relacionamentos, da minha comunicação, da minha interação. Então, são 4 pilares que formam aí a competência inteligência emocional e que começa pelo autoconhecimento. Quem eu sou? Por que eu estou agindo assim? Eu dei o meu exemplo, né? Para entrar em sala de aula, eu percebia que em alguns momentos eu era pouco tolerante. Mas é culpa dos alunos? Eu que tinha que estar preparada para lidar com os vários tipos de aluno. Aquele que quer estudar, o que não quer, o que caiu no RH, porque eu achava que aqui não ia ter muita exigência, por isso que eu vim fazer esse curso. E aí tudo que você fala para o aluno é demais, pedir uma atividade é demais. Então não é ele que é errado, eu que tinha que estar preparada. E isso é praticar inteligência emocional e que tudo começa no autoconhecimento. Não sei se faz sentido para vocês, para a Carmélia. Ângela, é interessante quando você traz, né, toda essa definição, esses conceitos, porque a gente traz isso muito nas salas de aula, né, nos treinamentos, e eu costumo falar com o pessoal assim, gente, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, tem que ser de verdade, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente auto se conhece, a gente acha que a gente é autoconsciente, e na verdade não é. Então, a gente costuma dizer muito, a gente fala muito, que aqui costumo falar com as pessoas, gente, isso aqui é papo reto. Vamos pensar, de fato, como a gente é. Vamos olhar para dentro da gente como a gente é, não como a gente gostaria que fosse. Tem uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, depois eu posso até deixar o link dessa pesquisa, com uma professora de Harvard, ela chama Tasha Eurich, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos, com várias pessoas para falar sobre... Ela queria entender, mas o que é essa autoconsciência, o que é esse autoconhecimento, se as pessoas achavam que eram autoconscientes, né? Que a autoconsciência nada mais é do que você saber como você se comporta e que impacto que esse seu comportamento traz para o seu entorno, né? E na pesquisa as pessoas falaram que 95% das pessoas falaram que eram autoconscientes. Mas, na verdade, a resposta da pesquisa deu que apenas de 10 a 15 pessoas, de 10 a 15%, realmente são autoconscientes. Ou seja, de 80%, em média 80%, mente para ele mesmo. Então, é aquele negócio. Eu acho que eu sou de um jeito, mas e como que o outro me enxerga? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente é de um jeito, mas não é aquilo que eu transpareço, que eu passo para o outro. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, eu sempre falo, gente, é papo reto. Vamos cair em si mesmo, vamos olhar para dentro da gente e vamos ver como que a gente realmente funciona aí. E a mudança... Mas aí, Carmélia, o que a gente tem que pensar, foi ótimo que você trouxe, é que esse olhar, seja do professor, nós estamos focando aqui, o profissional, como todos do mercado, o profissional docente, principalmente, que lida com muitos desafios nesse momento, é olhar com compaixão, né? Não olhar assim, eu sou ruim, eu não sirvo, tal. Mas, e daqui a pouco a gente vai poder falar, dar até um exemplo, uma ferramenta simples que a gente pode olhar, mas já adiantando, é olhar com um olhar de compaixão, né? O que eu fui, o que eu sou, o que eu posso ser, inclusive se perdoando se não foi a melhor versão. Né? Eu saí da faculdade em 2015, naquela época de demissão de muitos professores, todas as escolas, falo isso com muita tranquilidade, no primeiro momento que bateu com o momento que eu queria ser a minha melhor versão. Aí eu saí pensando, meu Deus, não tive nem tempo. Mas eu saí com essa compaixão, não, eu fui o que foi melhor, o que eu dei conta de ser. Exatamente. E agora, o que eu posso ser daqui para frente? Então, esse papo reto que você trouxe, achei bacana a sua expressão, mas de ter um amor próprio, de me permitir, deixa eu me conhecer, ainda que eu tenha fragilidade, mas foi o melhor que eu pude ser. Por isso que, às vezes, a gente tem até que buscar ajuda, concordando com o que você falou, porque nós mesmos nem sempre damos conta de ter esse autoconhecimento puro e verdadeiro. Né? Às vezes, nós sabotamos as nossas percepções, as nossas análises, porque dói, né? É doloroso você se conhecer. Nós vamos deparar com algumas dores, algumas limitações. Exatamente. Então, às vezes precisamos de ajuda. Porque é difícil, né? É como a gente colocou, a gente não vai sair daqui já transformado.
Não é assim que funciona, né? É todo um processo. E o autoconhecimento é ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente traz, na pergunta da Isabel das emoções, muitas das vezes eu vou conseguir exercitar esse controle das minhas emoções no momento que ela acontece. E é onde eu estou mais fragilizada, onde eu tenho menos condição de lidar com ela. Então, quanto mais a gente busca, né, por se conhecer, e é claro que a gente tem que reconhecer a nossa história, reconhecer nossas vulnerabilidades, né, que hoje isso é muito, muito falado, hoje e é permitido hoje nas organizações, vem com esse... Graças a Deus, né? Nós somos seres humanos, né? Exatamente. Nunca vamos ser perfeitos, nunca vamos conseguir lidar com tudo, até porque a gente não tem controle de tudo, né? Então, é sempre dentro daquilo. O que eu posso fazer de melhor? O que eu fiz, né, antes, no meu passado, que eu consigo transformar agora no meu presente e fazer o melhor que eu posso? Né? Com certeza, faz todo sentido. A gente não tem que não reconhecer a nossa história, que ela faz parte da gente. Eu fiquei ouvindo vocês e pensando quando você fala da sua história, porque é dentro do meu contexto e da minha experiência que eu serei capaz de me enxergar e de me ver. E eu vou falar para vocês, eu estou com 63 anos, eu estou me descobrindo agora. Então, assim, é um processo eterno. E cada descoberta nossa é uma conquista. E eu fico pensando, né, no espaço escola, no ambiente escolar, nesse momento pós-pandêmico, as escolas sempre tiveram telhado de vidro. Hoje nem telhado nós temos mais. Os professores passaram por momentos difíceis de exposição, a escola invadiu as casas. Então, nós conversávamos antes, né, Ângela? Ao professor é solicitada uma série de habilidades ao mesmo tempo. Ele tem 50 minutos, ele prepara um planejamento, ele tem que dar a aula, ele tem que manter os alunos engajados, ele tem que observar quem está envolvido, quem não está, tem que desenvolver o que ele planejou, tem que corrigir um dever de casa, tem que aplicar uma prova, porque a outra prova já... Então, assim, há uma pressão muito grande e a complexidade do trabalho do professor numa sala de aula é muito diferente da complexidade de outros ambientes, né? E, de repente, ele tem que cuidar de um aluno que exige um olhar muito mais específico, um olhar especial, é um que conversa mais, é o outro que não se envolve, é o outro que está desatento. Então, como trazer isso que eu sou e que eu conheço para eu poder lidar com as diferenças na sala de aula? A gente chama, o Isabel, quando você traz isso, me vem aqui, quando a gente trata, né, Ângela, da liderança situacional, né? Quando eu conheço a minha equipe, quando eu conheço os meus alunos, quando eu sei quem são cada uma das pessoas, né? O jeito que cada um se comporta, o jeito que cada um, o nível de que cada um aprende, né? A forma como que cada um gosta de ser tratado. Então, isso é muito importante, a gente entender isso dentro de uma sala de aula, né? Assim como nas organizações, em outras organizações de outros segmentos, funciona da mesma forma. Você precisa conhecer, né, onde que você está, e o autoconhecimento, né, que é o que a gente está falando aqui, também é um grande apoio para a gente conseguir fazer isso, porque, como a Ângela colocou, quando eu olho para dentro de mim, que eu consigo me perceber, eu consigo perceber melhor o outro. Sei que o outro também tem suas fragilidades, sei que o outro também não é perfeito assim como eu, sei que o outro também tem emoções, e aí eu consigo fazer melhor essa gestão dos meus relacionamentos, assim como a Ângela colocou. A gente trata muito disso nas organizações quando a gente fala da liderança situacional. Como que eu vou agir com esse aluno, com aquela aluna, como que eu vou fazer? Porque as pessoas são diferentes. Então, a minha tratativa ela precisa ser de acordo com o que o meu aluno precisa, né, Ângela? Isso é interessante. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de conhecer o outro, de compreender o outro. E de entender, tempo, e de entender também que o outro também tem a sua história, né? Assim como eu tenho a minha história, o outro também tem a história dele. Então, quando a gente faz esse reconhecimento, fica mais fácil as relações, né? Fica mais leve as nossas relações no dia a dia. Desculpa, Ângela, te atrapalhei.
Não, não, é isso mesmo. Quando no processo de autoconhecimento, que a gente vai estar falando, né, depois algumas dicas, a gente trabalha muito também, né, a questão dos valores, né, quais são as crenças, valores, né? E aí, quanto mais eu me conheço, o que que faz sentido para mim, mais eu consigo também tolerar e lidar com as diferenças, né, de comportamento, de valores. Cada criança, jovem ou adulto traz uma história, né, da sua família, da sua criação, e não é só o comportamento, mas o que é valor para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquele estudante. Então, no autoconhecimento, se trabalha também crenças e valores, né? Muitas vezes, algum comportamento pode disparar uma certa intolerância, um certo desconforto no professor, porque vai mexer com valores, né? Então, hoje, como a gente está vendo aí, né, as 10 competências propostas pela BNCC, é tornar o indivíduo um ser integral, né? Do ponto de vista não só de conhecimento intelectual, que foi o foco maior dos modelos de educação até então, né, que ainda são praticados, mas do ponto de vista socioemocional, cultural, né? A questão dele não só conhecer, mas saber ser, pautado nos valores universais da ética, né, da cidadania, do respeito ao outro, da empatia. Então, como o professor vai ensinar se ele não trabalhar em si mesmo essas competências? Se avaliar como ele está nessas competências e quais aspectos da disciplina dele ele pode usar para potencializar essas crenças, valores nos estudantes, né? Seja criança, nos jovens, nos adultos, porque cada ano tem a sua escala aí de responsabilidades. Então, para poder dar conta de lidar com essas diferenças e com as exigências que o modelo de educação propõe, ele tem que primeiro cuidar de si. Ele tem primeiro que reconhecer o quanto ele acredita nessas questões, o quanto ele valoriza, o quanto ele dá conta de saber aplicar o que está sendo exigido e, a partir daí, está aberto para mudar o que precisa ser mudado, né? Então, o autoconhecimento vai permitir essa reflexão. O que é valor para ele, o que é crença, o que é um ser humano, né? O que é uma família, para que ele possa melhor entender, não que ele tenha que aceitar, deixar de cumprir regras, né, procedimentos normais dentro da instituição, da sala de aula, né? Ele é autoridade ali, mas ele vai ter um olhar diferenciado, porque ele tem que proporcionar esses mesmos princípios nos estudantes. Então, ele tem que começar primeiro cuidando de si mesmo, através do autoconhecimento. Pensar como nós, gestores, né, como nós criamos ambientes assim para proporcionar e oferecer isso aos professores. Exatamente. Né? A Nós, escola, né, a gente estava gestores, até temos lendo, uma ela tem que grande mudar o mindset dela, responsabilidade. né, o modelo mental. Então, não é só cobrar do professor, mas ter uma cultura de diálogo, uma cultura de escuta, uma cultura que estabelece rotina para que o professor dê conta de corresponder a tudo que é cobrado dele. Né? Ele tem uma vida pessoal, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa ter lazer, ele precisa respirar. Então, será que a escola está contribuindo ou estimulando ele ter esta vida um pouco mais equilibrada, apesar das grandes exigências, para que ele possa também se sentir seguro e passar esses mesmos valores e princípios para os seus alunos, né? E aí sim, o aprendizado vai ser, como se propõe, um aprendizado integral, né? Que desenvolve o ser humano para ser um ser humano completo, né? Não só focado no intelectual, no cognitivo.